Alguns dias atrás eu tava zanzando pela internet quando eu tive a brilhante ideia de revisitar algum site de jogo antigo que eu usava quando eu era criança. E é claro que a primeira opção que veio na minha mente foi o Frivi, que se você não conhece é porque muito provavelmente você é muito novo ou pior, muito velho. Mas basicamente o Frivi era mais um daqueles sites de jogos de flash que existiam alguns anos atrás, como o Clique Jogos, que era todo bem organizadinho, com várias categorias de jogos diferentes para você poder escolher. Mas no caso do Frivi ele era basicamente assim. E por mais que ele possa parecer só um site muito mal organizado e feio, o que ele realmente era justamente isso que fazia as crianças gostarem tanto de acessar o Frivi. Eu lembro até hoje que uma das coisas mais legais que eu fazia com meus amigos quando eu entrava nesse site era só chacoalhar o mouse igual um idiota e clicar no primeiro jogo que eu visse pela frente. E então a gente jogava ele por 5 minutos, ficava entediado, saía e nunca mais achava aquele jogo de novo. Porque não sei se vocês perceberam, mas a qualidade das imagens dos jogos aqui fica meio difícil de saber mesmo. Mas acontece que naquela época eu sempre tive um jogo que eu não conseguia evitar de rejogar ele de novo e de novo. Que era um joguinho muito interessante de um coelho azul que tinha que resolver um mistério em uma ilha. E que muito provavelmente o motivo de eu ficar tentando rejogar esse jogo várias e várias vezes era porque eu tinha um cérebro do tamanho de uma batata e não conseguia passar da primeira parte do jogo. E foi aí que eu tive a brilhante ideia de procurar esse jogo de novo, no meio de toda essa bagunça, pra finalmente fechar esse ciclo da minha vida desse jogo incompleto que eu nunca consegui zerar. E agora que eu me toquei que provavelmente eu tô falando há quase 1 minuto sobre esse jogo, só que eu não disse o nome dele ainda. Mas esse jogo era o Climatic Chaos. E depois da gente ver essa animação super bonitinha mostrando os personagens do jogo, a gente pode finalmente começar ele de fato. E de cara já dá pra entender o do porquê de eu gostar tanto desse jogo quando eu era menor. Porque diferente de outros jogos que tinha naquela época pra Flash, esse aqui era um jogo 3D. Momento Nerd Alert! Na verdade, esse jogo não era realmente em 3D, ele só usava uma técnica antiga chamada billboarding, que basicamente faz com que qualquer elemento 2D fique seguindo a câmera do seu personagem, assim fazendo parecer que ele tá realmente em 3D, quando na verdade é só um truque que eles usavam muito antigamente. E um exemplo muito clássico disso é as árvores do Mario, que ela tava sempre virada pra você, mas se você quebrasse a câmera, você ia ver que ela era só um papel. Só que diferente do Mario 64, que usava só em algumas coisas para dar esse efeito em 3D, o Climatic Chaos usava em praticamente tudo. Nem os próprios personagens escapavam de ter esse efeito. E também não tem muito o que reclamar, porque esse efeito fica muito legal e dá um diferencial para esse jogo. Isso quando ele funciona de verdade e não tá fazendo o hotel principal do jogo desaparecer completamente, permitindo que o meu personagem pudesse entrar no nada. E quando a gente finalmente entra no hotel, rola uma animação mostrando que o nosso amigo Foquinha gastou todas as nossas economias comprando guarda-chuvas. Mas depois a gente fica livre para poder dar uma explorada nas coisas que tem dentro do hotel, como essa lojinha aqui, que tem vários itens e alguns até com uma animação super desnecessária e bonitinha. E tem uma outra sala que tem um vendedor ursinho, que vai servir pra gente trocar um item lá mais pra frente. E eu acho que essa é uma boa hora pra mostrar pra vocês como os personagens desse jogo se comunicam, porque quando você clica pra conversar com algum deles, eles mandam essa aqui. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. Tá, mas na real eles se comunicam usando esses símbolos ou emojis.
Eu nem sei se dá pra chamar isso aqui de emoji, pra falar a verdade, mas basicamente eles usam isso pra mostrar alguma coisa que eles gostam ou que eles estão querendo naquele momento. E essa característica é muito bonitinha e dá até um charme a mais pra esse jogo, só que infelizmente na maior parte do tempo essa feature mais atrapalha do que ajuda o jogador. Porque em um momento você tá vendo uma foquinha dizendo que ela ama o sol, pra no segundo seguinte você ver um urso descrevendo um enigma do Cellbit. Mas claro que o jogo não é 100% assim, a maioria dos personagens você consegue entender com facilidade, como esse personagemzinho aqui que claramente tá fazendo uma competição de conchas, até porque atrás dele tem um banner escrito competição, né? Depois de ficar andando por aí, conversando com alguns personagens, eu descobri que a gente podia pegar um barquinho pra poder visitar uma outra ilha. Ilha essa que não tinha nada além de um cara, um baú e uma fonte de água. E obviamente a primeira coisa que eu fui tentar fazer foi falar com o cara do baú, só que quando eu cheguei perto dele, a fonte de água simplesmente evaporou e virou uma escada. E é claro que imediatamente eu fui tentar descer naquela escada. Só que esse foi um dos momentos mais bizarros desse jogo, porque descendo ali a música para completamente, você vai parar em um corredor super escuro e assustador. Ah, mano, não. Como é que eu tô com medo de um jogo assim, mano? E quando eu finalmente tomei coragem pra continuar e ver o que tinha do outro lado desse corredor, eu saí na farofa da GK! Na real, era só mais uma das outras ilhas que tinham dentro desse jogo. Só que diferente das outras ilhas que a gente tinha visitado antes, essa aqui só tinha uma estátua no meio dela, que chegando perto, o nosso personagem acaba caindo em uma armadilha. E olhando por esse ângulo, até parece que ele tem a cabeça do David Jones. O Wesker vai aparecer? E depois de cair nessa armadilha, a gente acaba sendo levado pra uma outra ilha, uma ilha que é só governada por indígenas. E instantaneamente diz que a gente é o culpado por ter trazido a chuva pra ilha deles, e que agora era a nossa obrigação de achar as pedras que controlam o clima pra poder fazer as coisas voltarem ao normal. E foi nesse ponto que eu lembrei o porquê de eu nunca ter conseguido zerar esse jogo. Porque eles te falam que você tem que recuperar essas pedras, mas nenhum personagem dessa ilha quer conversar com você, eles até te odeiam. Olha lá. Ah, não. Assim, o cara só não gosta de você. Beleza, então. Beleza, também não gosto de você, amigo. Então você só fica uns 20 minutos circulando essa ilha inteira, conversando com os personagens que não te dão dica nenhuma do que você tem que fazer. E mesmo que você tente sair da ilha usando um barquinho que fica ali perto de um outro personagem, ele só não deixa você usar porque você não faz parte da tribo. Só que diferente de antes, quando eu era apenas uma criança que não sabia nada sobre o mundo, dessa vez eu estava jogando esse jogo com muito mais conhecimento, muito mais idade e muito mais sabedoria. Então, obviamente que eu fui pesquisar no YouTube como é que passava dessa parte. E aparentemente tudo que a gente precisava fazer era conversar com esse NPC específico e oferecer um guarda-chuva pra ele. Assim fazendo ele sair de frente da casa pra gente poder entrar, pegar uma tiara e enganar o guarda do barco fingindo que a gente faz parte da tribo. Mas é óbvio, tava tão na cara o tempo todo, não é mesmo? Ah é, e nessa parte a gente também tem que conversar com esse outro NPC que fica bem no cantinho e ele oferece uma chave pra abrir o baú que a gente viu antes. Então a gente pega o nosso barquinho e volta pra ilha da estátua bizarra. E como a gente já tinha um amuleto que a gente pegou quando caiu na armadilha, eu já aproveitei pra colocar ela, fazendo assim a ilha parar de nevar completamente. E é claro que logo depois disso eu fui correndo pro baú pra tentar abrir ele com a chave que o NPC tinha oferecido pra gente. E quando a gente finalmente abre o baú, a gente acha um relógio irado, que a gente pode pegar e levar pro ursinho dos enigmas, que aparentemente ele gosta muito de relógios. Então eu fui entregar esse relógio pra ele e ele ofereceu em troca uma das pedras que a gente precisava pra poder mudar o clima. E mais uma vez eu tive que ir lá na ilha da estátua esquisita pra colocar essa outra pedrinha. Só que foi quando eu cheguei lá que eu percebi que aquela concha gigante que tava coberta de neve alguns minutos atrás já tava toda derretida. E então eu aproveitei a oportunidade pra tirar uma foto dela, voltar pra ilha principal e ganhar a competição de conchas, que me rendeu um prêmio que era um ticket de souvenir da lojinha de compras do hotel. E por mais que naquele momento eu quisesse muito pegar a bonequinha havaiana que fica dançando sozinha, eu acabei pegando um mapa de uma ilha que mostrava que tinha um tesouro escondido. Então eu fui conversar com meu mano Foquinha, que gentilmente ofereceu o balde e a pazinha de escavar dele, que a gente pega e vai pra ilha do mapa onde tem um tesouro escondido. E esse foi mais um dos momentos que eu fiquei quase 20 minutos sem entender o que eu tinha que fazer, porque nesse mapa dá muito a entender que o tesouro tá escondido dentro da água, quando na real tudo que você tem que fazer é ficar clicando insanamente nesse baldinho e andando por aí, torcer pra que você ache o tesouro escondido
escondido, que obviamente era mais uma das pedras de clima que a gente tem que encontrar. E nesse ponto eu já tava na reta final desse jogo, faltando só uma pedra do clima pra finalmente zerar ele. Só que mais uma vez eu fiquei completamente perdido e sem entender o que eu tinha que fazer pra poder encontrar essa bendita dessa pedra. E sendo justo com vocês, eu realmente tive que usar o Google pra saber o que eu tinha que fazer nessa parte, porque era uma coisa tão específica que eu nunca ia descobrir sozinho. Mas basicamente eu tinha que voltar pra Ilha dos Indígenas, conversar com o chefe deles, o cacique Flecha Longa, pra ele poder me contar uma história triste da perda do filho dele, que coincidentemente era o anfitrião do hotel onde a gente tá hospedado. Então mais uma vez a gente tem que voltar pra ilha principal e tirar uma foto conversando com esse anfitrião, pra mostrar pro cacique Flecha Longa que o filho dele ainda tá vivo. E com essa notícia ele finalmente nos dá a última pedra do clima pra gente poder zerar o jogo. E eu sinceramente não tenho mais nada pra falar, esse jogo é absolutamente cinema. Mas calma que esse vídeo não acabou ainda, porque quando a gente termina de ver a cutscene, a gente é levado por uma tela final onde tem os links dos criadores originais desse jogo. E inclusive um desses links era para uma lojinha online para você poder comprar itens sobre o Climatic Chaos, mas que infelizmente esse já não tava mais funcionando fazia um bom tempo. Mas para minha sorte o link dos desenvolvedores ainda tava funcionando e eu pude descobrir os outros jogos que eles fizeram antes de Climatic Chaos. Como esse jogo aqui, que a gente joga com o mesmo coelhinho azul de antes, só que agora com armas iradas. Mas esse site não mostrava só os jogos antigos dele, porque essa desenvolvedora ainda existe e continua produzindo jogos muito bons. E eu digo isso porque eu fiquei muito surpreso em saber que eles são os mesmos criadores de Sniper Clips e Tangle Tower, que são dois jogos super bem feitos e bonitos sobre puzzles e investigação, e que tiveram relativamente um sucesso bem grande quando lançaram. Mas não só isso, eu pude descobrir que eles estão desenvolvendo um jogo chamado Crow Country, que é um jogo totalmente baseado nos Resident Evil antigo, com câmera tanque e investigação, e que muito provavelmente também vai ser um ótimo jogo dessa desenvolvedora. Mas falando sério agora com vocês, eu fiquei muito feliz de saber que esses desenvolvedores, os Super Flash Bros, ainda existem. Porque é muito legal de saber que os desenvolvedores de um jogo que marcou tanto a minha infância seguem trabalhando e fazendo outros jogos muito bonitos e incríveis. Não só isso, como a gente consegue perceber também a evolução do trabalho deles, que, meu Deus, foi da água pro vinho, literalmente. Mas agora, tudo que me resta é acompanhar os próximos trabalhos desses criadores, que começaram a fazer seus jogos em uma plataforma super limitada, mas que mesmo assim continuaram evoluindo e criando outros jogos incríveis. E o vídeo vai ficando por aqui, eu de coração espero que você tenha gostado, e se gostou, por favor, compartilha com alguém, que isso me ajuda muito. Um beijo, um cheiro e tchau!